apresentar e aproveita e faz a observação de alguma coisa aqui. Bom, meu nome é Weber Schmidt. A gente não ouve aqui, tem que falar alto, porque a gente aqui não ouve, só ouve lá. Meu nome é Weber Schmidt, eu sou arquiteto e fazendo o curso de doutorado lá no PROARC, na FAO-FRJ, né? E, enfim, estou desenvolvendo uma tese sobre arquitetura brasileira contemporânea. Uma tese sobre? Arquitetura brasileira contemporânea. Ah. E, de alguma maneira, eu acho que estava interessado assim, nessa discussão pelo lado mais, vamos dizer assim, geral das questões ligadas, enfim, à organização social e essas tendências assim macro, né, na sociedade. Era isso. Meu nome é Fernanda Sanches, sou professora de urbanismo na UF, na Escola de Arquitetura e Urbanismo. Trabalho com circulação de modelos, de narrativas sobre as cidades, imagens, imaginários sobre as cidades. Mas eu acho tem um grupo de pesquisa também, fala do grupo. O grupo de pesquisa é sobre... É esse? Isso, globalização, metrópoles e conflitos urbanos, circulação de modos de ver e de agir nas cidades. E eu sou amiga, né, do Rodrigo e do Newton, me interessei do grupo bastante pela possibilidade de pensar a complexidade, redes, comunicação, né, espaço, tempo, enfim, achei interessante a proposta do curso e poder ter alguns momentos aí de conversa. A Fernanda, ou seja, a gente se cruza em FNA, ou seja, nas lides de arquitetura, da qual foi minha primeira formação. Ele é arquiteto, mas ele não se diz muito arquiteto. É? É arquiteto, mas fez tantas coisas depois da arquitetura, né? Toda vez que eu apresentar o Newton, eu falo que ele é jornalista. Depois eu lembro que ele não é jornalista. Como é que é? Toda vez que você quer te apresentar, escrever um texto sobre você, ele disse que era jornalista. Eu digo que você é jornalista, mas depois eu lembro que ele não é jornalista. Eu estudei 20 anos arquitetura. Em todas as universidades do mundo que você possa imaginar. Bom, eu sou Jane, sou bióloga. Eu trabalhei toda a minha vida com conservação ambiental. Eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois que me aposentei, tive a felicidade de trabalhar bastante pela Amazônia, o que me abriu assim, um horizonte imenso. E depois eu vim para o Rio casar com o Newton. E agora, então, eu estou morando... A gente se conheceu quando ela tinha 6 anos. Nos conhecemos criança ainda, depois nos perdemos, ficamos 50 anos sem saber um do outro, nos reencontramos na pandemia e agora eu moro aqui. A sincronicidade da vida. A sincronicidade da vida, é isso. Só para falar um comentário que me lembrou uma história, Roberto, meu tio, também ele saiu para a clandestinidade, tem uma namorada com 17 anos, saiu para a clandestinidade em 77, tal, foi reencontrar ela pelo Facebook, pela internet, 55 anos depois. Daí passaram uns 10 anos juntos, agora já se separaram de novo. Mas foi 50 e poucos anos. Meu nome é Arquimedes, eu sou editor, trabalhei a vida toda com artes gráficas, com produção de conteúdo e tal. No momento, eu sou mestrando em Economia Política Internacional e estou estudando exatamente a complexidade nas sociedades originárias, ou seja... Estudando exatamente? Complexidade, a criação da complexidade na sociedade, ou seja, como pequenas comunidades se tornaram grandes comunidades. A última análise seria isso, ou como poder... Aí outra vertente seria como o poder político se acumulou, mas aí já é uma coisa mais possível. Mas como que isso criou a complexidade na sociedade humana. Super. Oi, vocês estão me ouvindo? Não.
Bom, eu sou Cristina Yupen. Estou vindo, mas não sei como, porque isso aí não era para vir aqui. Isso é só para vir Eu lá. não preciso dessa droga. Olha só, É para vir lá. eu sou Cristina Yupen, sou professora. Aparecer lá. Ah, that's it. Amém, você. Qual é a sua? Fala. Enfim, eu sou professora, né, sou tradutora e estou me especializando em educação para a saúde na terceira idade. Como professora, eu sou freiriana. Paulo Freire não é um método, como muitos pensam, é uma forma de pensar a vida. Né? Essa forma de pensar a vida, quanto mais eu escuto vocês, quanto mais eu vejo os estorninhos, né, mais eu compreendo a importância, a significância da filosofia freiriana, que é uma filosofia de junção de saberes, que é uma filosofia de descentralização de saberes e da importância do saber em rede. Né? Então, eu estou vendo a exposição de vocês e já estou pensando em milhões de coisas para falar, que além de tudo, além disso, eu sou militante também, né? Militante política e muito interessada na questão da solidariedade. Né? E essa coisa da rede, a experiência das bactérias, né? A experiência das bactérias, né, nos coloca a questão da solidariedade, né, como um instinto de sobrevivência. Ao contrário, né, e é a pulsão de vida, né, ao contrário do que pensam algumas pessoas, que teria alguma coisa a ver com o religioso. Right? Então, é isso. Bom, eu sou Eide Barbosa, já trabalho há algum tempo dentro da pesquisa do NECT. Nós ficamos bastante tempo no ICICT, depois fomos para a ENSP e continuamos a nossa pesquisa. E também sou militante, hoje não sou mais da Fiocruz, mas, enfim, continuamos trabalhando na pesquisa, também sou militante política e me interesso muito na questão da complexidade, né? Que hoje o mundo é bastante complexo. E, bom, enfim, é isso. E cada vez que eu vejo o curso, cada vez que eu vejo os vídeos, eu descubro uma coisa nova, isso é muito bom. Okay. Né, para a gente discutir, para a gente conversar durante o curso. É isso. Bom, eu sou Ana Maria Laurentes Pacífico, o pessoal me conhece mais como Ana Pacífico. Eu me formei em arquitetura, estudei em Campinas, trabalhei uns tempos com arquitetura, mas vim para o Rio fazer o curso de análise e projeto de sistemas, análise de sistemas, né? Na ocasião, essa não era uma profissão reconhecida, e ao longo do tempo eu acabei arrumando um estágio, fui ficando aqui, fiquei no Rio, me tornei professora do curso de programação da PUC-Rio, aquele curso à noite. Então, dei muito da PUC-Rio. Então, eu dei muitas aulas até agora na pandemia, né? Chegar perto da pandemia. Depois da pandemia, nós não conseguimos mais formar turma. Então, ficou difícil, porque as salas diminuíram e o cara quer ficar em casa, quer fazer um curso em outro lugar, na esquina, muita oferta. A gente parou de conseguir aquela presença que a gente tinha turmas de 75, né? A gente tinha alunos no mesmo grupo de 17 anos e 72 anos, fazendo trabalhos em equipe, era uma coisa muito gostosa. A PUC acabou então, com a internet, porque as pessoas o cara ir lá fora do mundo. Então, além disso, eu sempre trabalhei com saúde, né? Eu trabalhei no Hospital Samaritano, Procardíaco, e Instituto Fernandes Figueira, na construção de sistemas de informação em saúde. Pesquisa também, né? Essas coisas, com pesquisadores, né? Eu trabalhava com os dados deles.
Hoje eu estou na Escola Nacional de Saúde Pública, na epidemiologia. Antes disso, fui chefe de laboratório de informática durante longos anos, onde todo mundo lá da escola começou ali com a gente. Não só da escola, como da Fiocruz inteira, ia fazer curso lá com a gente, né? Enfim, e como lá na PUC, o que a gente ensinava era técnica para fazer programa, técnica para fazer sistemas. Então, eu aprendi a separar o assunto da técnica, e na hora de juntar, eu tinha que propor um tema, e os meus temas eram todos de saúde, entendeu? Então, tudo que eu aprendia lá, né, determinadas coisas, com os pesquisadores lá da escola, né, da Fiocruz, eu colocava em forma de programa, tudo. Por exemplo, até dietas, eu vivo fazendo dieta, não consigo emagrecer, mas eu fiz vigilante do peso através de programas com os... Enfim, voltando, o tempo foi passando, estou lá na escola, na epidemiologia, e vindo aqui, vi várias vezes esse vídeo que ele passou várias vezes, só depois eu me toquei de uma coisa que eu não estava lembrando como falar. Eu também sempre gostei desse lado de estudos espirituais, né? Assim, vamos dizer, eu gosto muito de gnose, eu gosto muito de fraternidade Rosa Cruz, essas coisas todas. Enfim, eu lembrei de aulas que eu tive com um grande mestre, que já se foi para o outro lado, sobre o livro que ele escreveu, que era Deuses Atômicos. E, ao estudar os deuses atômicos, a gente tinha um capítulo onde a gente estudava átomos construtores. E os átomos construtores são átomos da matéria, né, que a gente vê, que possuem os prótons e os nêutrons, e os prótons são positivos ou negativos, eu não lembro, mas o nêutron é neutro mesmo. E o que faz essa coisa se mover? Como é que se diz? Essa parte elétrica, né, que gira em torno deles. Então, a gente percebe que há uma vibração. E a vibração é que é importante, que empurra todo mundo ou para lá, ou para cima, ou para baixo, ou sei lá para onde. Então, eu me lembrei muito disso, porque ao lembrar do filme que eu vi aqui, tudo bem, a gente percebe, mas é uma coisa microcósmica. Porque no macro, no ser humano, essas nossas células, esses átomos construtores, eles se diferenciam. Por exemplo, o do fígado. O que ele sabe fazer o quê? Construir células do fígado. Você não vai usar essa célula para consertar o dedinho, né? Então, eu achei que estou com vontade de voltar a estudar um pouco mais isso aí, mas achei que tem a ver. Eu sou o Rodrigo, vou fazer um pequeníssimo concerto da apresentação que o doutor fez sobre a minha vida, e, na verdade, eu descobri tua aula num momento muito engraçado. Eu estava indo para entrevista de emprego, eu não estava empregado lá ainda, não. Eu estava indo para entrevista de emprego, no dia da entrevista já estava andando por lá mesmo, eu descobri tua aula. Assim, e aí foi e achou que a Fiocruz era assim. E aí, e a aula, na verdade, ele me ganhou na aula com uma coisa. No fim da aula, ele veio me perguntar onde eu era, o que eu era. Eu falei, eu sou arquiteto, expliquei um pouco que eu era. Aí ele chega e faz para mim aquela questão só vou deixar para te falar um dia. A questão do edifício em Londres, que eu falei na sua aula ontem, do edifício de Londres. De uma empresa de Londres que coloca... Londres, não, de Dublin. Que coloca o edifício em Dublin, ou uma coisa assim. Tu pode falar isso depois. E esse é o pequeno recorte. Agora, pegando, é engraçado que realmente a gente vê o vídeo de novo, vai vindo umas coisas, né? Vou pegar um gancho para nossa área aqui, para falar, até porque eu sei que tem Augusto também que é arquiteto. Eu achei muito curioso, que quando tu pega aquela velha lenga-lenga que a nossa categoria fica no senso comum falando, dos arquitetos, não sei o quê, que o povo constrói sem arquiteto,
Mas tu vê, a grande massa do povo constrói na lógica da sobrevivência, de baixo para cima, e com uma lógica síncrona. Você vê que são arquiteturas que têm uma mesma estética, uma mesma noção de forma, tem proximidades em vários momentos. Mesmo históricos, que levam as pessoas até a acharem, tipo, pirâmide. As pessoas ficam achando que alienígena, que o ser humano não seria capaz. Mas, normalmente, assim, várias sociedades que talvez não se comunicassem como a gente se comunica hoje, talvez, não sei como é que se comunicava, confesso que não sei, ou se comunicava ou se não se comunicava, mas que tinham uma mesma lógica, conseguiam chegar numa mesma lógica de, vamos fazer um morrinho artificial nosso para chegar a algum lugar, e fazer uma pirâmide. E as questões do senso comum, e como a nossa lógica de trabalho, que é uma lógica voltada para o mundo racional, do controle, da organização, do planejamento, até porque projeto é comunicação, né? A gente está falando de um documento que é comunicação, para tu construir alguma coisa. Como essa nossa lógica, ela cria elementos que são, em geral, exclusivos ou em pouca quantidade, elas não conseguem alcançar a massa da complexidade, que acaba sendo alcançada pela autoconstrução, que vem fazendo que usa a mesma racionalidade da sincronicidade dos passarinhos, coisas assim. Deixar isso como contribuição. Aí deixa Dublin aí, Londres, se você quiser falar depois, ou põe no documento depois. Não, vou deixar para... Não, eu já tenho um. Obrigado. Então, aqui a única mensagem que eu vi foi da Clarissa Moreira. Ela se apresentou aqui. Olá a todos, boa noite. Não vou poder falar agora, mas sou professora da arquitetura da UF e há muito tempo tenho interesse nesse curso. Clarissa. Tem uma do César aqui embaixo. Oi? Tem um do César, eu acho, embaixo. Ele... A professora Clarissa Moreira. Ela já ouviu falar que as pessoas ouvem. É o que eu disse. Ou seja, um certificado vai dizer que... Porque as pessoas veem o curso, mas eles vêm e aparecem, desaparecem. E não tem currículo regular e tal. Então, as pessoas... Aparece o curso e, putz, que bom, apareceu, mas eu não vou poder participar nessa época. Ela provavelmente acontece isso. Tá. Você ouviu a moça que estava falando do grupo ali? Tinha uma professora da UF de arquitetura, Clarissa Moreira. Aí ela só disse que estava ansiosa por... Ela está assistindo agora. Ela não vai poder falar, se mostrar, mas ela está assistindo e está ansiosa. Ok. Então... Engenharia mecânica aeronáutica, agora estou fazendo mestrado em engenharia mecânica. E aí eu estou ajudando aqui na... Está inscrito para a próxima cápsula espacial? E aí eu estou ajudando aqui na organização do evento, ajudando meu pai nesses trabalhos de edição de revista, então ajudando ele com algumas coisas que ele gosta de ver de teoria do valor também. E aí vim aqui dar meu apoio. Ensinando ele. Boa noite, meu nome é Arthur Moura, eu sou fotógrafo e videomaker, né? E estamos aqui para registrar isso, esse momento dessa aula que eu achei interessantíssimo, viu? Muito bacana e uma coisa nova isso para mim, né? Essa visão diferente e de tanta gente diferente, de profissão diferente também, né? Arquiteto, bióloga e tudo, eu achei isso muito interessante. Tá? Muito obrigado. Meu inimigo, porque eu desligo toda hora. Fica me controlando. Mas eu aceito controle voluntário. Temos nos limites de determinadas coisas. Temos uma mensagem também aqui da Ivânia Vieira.
ela fez faculdade de Informação e Comunicação na Universidade Federal do Amazonas. Também está assistindo a gente na nossa live. Ela está onde? Está lá em Amazonas? Eu não sei. Pergunta. Acho que ela ouviu a pergunta. Você Então, está Ivânia, onde? você está no Amazonas ou está aqui no Rio com a gente? Oi, boa noite. Eu estou em Manaus. Me ouvem? Hã? Eu não ouvi. Estou em Manaus. Em Manaus. Essa aí deve ter cruzado, deve ser resultado das expedições da Fiocruz. Que é parte lá. Não? De vários braços da Fiocruz. Eu sou professora aqui na Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM. E a gente teve um trabalho aí. A gente fez expedições pelo norte, do Brasil Sem Miséria, que foi fazer trabalho de campo no mato, no coisa. E aí também Conheceram o professor Marcos Barros? Marcos Barros. Marcos Barros. Claro que conhecia, toda essa turma conhecia. A gente fazia formação, isso era um lado. O outro lado é que a gente fazia formação de doutores naquela área lá, que não tinha doutores. Então, o IOC construiu um curso, eu era do IOC, construiu um curso lá para formar doutores, e trazia as pessoas que assistiam lá e aqui. E justamente foi quando a gente começou a usar essas tecnologias de comunicação na Fiocruz. Bom, eu tinha mais uma questão. Que bom que você está aqui. Muito grata, está sendo delicioso escutar e ver essa experiência. Que bom. E tinha uma outra coisa que eu ia dizer. Não, eu acho que é isso. Vamos ver, terminou essa coisa. Ou seja, na realidade, eu ia fazer. Deixa eu ver uma coisa agora, que a gente mostrou vídeo, fez a sessão cinema, etc, etc. O que faltou foi da ponte, viu? É da sincronização numa ponte, tem naquelas. Mas aí vai ser difícil achar. Vai ficar para depois, tem um processo. Eu falei dos processos de sincronização entre objetos. Tá? Uma coisa importante, que foi uma referência importante da discussão entre objetos e do processo de sincronização, foi a construção de uma ponte, eu não me lembro mais aonde foi, que se construiu uma imensa ponte, e aí teve toda uma discussão em arquitetura, que era qual era a possibilidade daquilo cair, estudaram todos os esforços da ponte, e a ponte foi inaugurada e caiu na primeira volta. Ou seja, porque, na realidade, tinha esse processo de sincronização que não tinha sido considerado esforço. Aquela lógica da arquitetura moderna, ou seja, se aqui tem um esforço, tu cria uma saída, tu cria um ferro, etc, etc, o reforço material, mas não se tinha a lógica da vibração, de construir uma arquitetura ou uma engenharia que tivesse movimento, que trabalhasse com movimento. Aliás, na arquitetura foi onde eu fiz as primeiras incursões nessa área, que eu fui aluno do IPUR, do IPUR lá eu fiz mestrado no IPUR lá da arquitetura, mas não no ProURB, no outro, que estuda mais a questão da organização do espaço, como é que se dá a organização do espaço, etc. E lá, justamente, as minhas primeiras excursões, foi disso que ele fazia referência, foram o estudo de como é que a complexidade dava no espaço físico, e em que ela se modificava com a
que elas se modificavam justamente com a complexidade, com a estrutura móvel. Se vocês observarem, quem conhece arquitetura, sabe que a arquitetura resolveu alguns problemas móveis, por exemplo, a junta de dilatação. Ou seja, ela responde um problema de uma mobilidade que existe. Não existe arquitetura, não existe possibilidade de construir uma obra que seja rígida totalmente. Tu tem que ter determinados mecanismos para compensar a mobilidade que aquela massa tem, aquela massa física. E aí, lá no IPUR, justamente, eu comecei a estudar e teve esse caso que ele falou que a gente fez um estudo que o Bertabê vai falar depois, que é uma experiência que teve em Londres, quando se construiu em Londres, era o metro quadrado mais caro do mundo. E todas as empresas tinham que estar em Londres numa determinada época. Então, elas tinham que estar lá. Tá? Mas depois, quando começou, tinha que estar lá porque a marca tinha que estar lá, não é que tinha que estar lá fisicamente. Tá? Mas aí eles começaram a pensar na possibilidade de a marca estar lá, estando em outro lugar. Que era o seguinte, que em Dublin, nunca... ou seja, lá naquele lá do mundo, ou seja, se construiu um edifício, que o edifício começou a usar, todo mundo tinha uma lógica na organização da telefonia, é que em cada lugar teria que ter ou seja, a capital é sempre um. Tu tinha o país e depois tu tinha um. Então, o que os caras inventaram? Ou seja, pegaram um edifício em Dublin e botaram o número 1. Então, o cara telefonava para quê? Vai telefonar para Londres. Então, telefona, não me lembro mais o prefixo e tal do país, e depois 01. É a capital. E aí, isso aí tocava lá em Dublin. E o cara atendia lá numa torre em Dublin. Então, nós tínhamos uma situação em Dublin, era isso que eu contava, onde o cara chegava e dizia, vou para o trabalho. Ou seja, vou para o trabalho, volto tal hora. Aí o cara entrava no edifício, ia lá para o trabalho, voltava tal hora. Depois, de vez em quando, alguém dizia, eu vou para Londres. Porque, na verdade, o cara entrava no edifício e estava em Londres. Ou seja, e aí porque o cara tinha que falar, como estamos aqui em Londres, não sei o que mais, ele tinha que falar como se estivesse em Londres. E o que mostra que também a comunicação mexe com a dinâmica do espaço urbano. Tinha esse e tinha um outro, né? Que o outro era melhor ainda, mas isso eu não me lembro. Bom, quanto tempo a gente tem de total? 9h10. Faltam 20 minutos. Seria até as 10, né? Temos 9h30 foi programado. Então, estamos no tempo bom. Essa aula, como todos, a gente criou 15 alternativas para caso caísse, porque às vezes cai. Não tinha criado alternativa para ser invadido. Mas tinha criado todas as alternativas, que já aconteceu tudo nos cursos do NEX. A gente gravou 2 vezes para garantir de botar lá no site. Por quê? Porque as pessoas não precisam estar aqui. Mas não só estar aqui, não pode não estar aqui. E aí tem a discussão do tempo e espaço que está na origem da nossa pesquisa, e nem no mesmo momento. Isso é uma discussão muito importante da questão do espaço. Ou seja, nós estamos acostumados para nós o tempo é fixo. Essa era a discussão original que a gente fez a fazer arquitetura. O tempo é fixo, foi de lá que saiu. O que muda é a localização no espaço. Tá? E com a internet, com essas coisas, não apenas muda
o fixo, muda o tempo. Ou seja, tu está em tempos diferentes, ou seja, e na medida que tu trabalha ao nível de um espaço global. Isso é uma discussão excelente, porque muda, porque a internet, a complexidade, ela muda as coordenadas tradicionais que se pensava a questão espacial. E eu acho que fica por aqui. Na próxima vez, vamos ver se depois tem mais alguma vez, na próxima vez a gente vai discutir a questão da inteligência artificial. O que nós vamos demonstrar é que a primeira forma de inteligência artificial foi a mão. Isso quem disse não fomos nós, foi Engels. Ele diz que a mão criou a natureza humana. A mão é que transformou, que gerou o homem. É o contrário. Se diz que o homem usou a mão. A discussão da transformação do macaco em homem, que era uma discussão que tinha na época. E ele dizia, o que muda é a mão. Ou seja, não é o macaco que mudou, é a mão. Quando ele usa a mão, começa uma série de coisas. Isso, aliás, é muito bem representado num filme, Ted. Bom, tem mais de um, né? Não, aquele que o cara bate assim. Da 2001, Odisseia no Espaço, que o cara bate e joga para o alto o osso. Ele pega um osso, usa como arma, depois joga para o alto e aí chega a aparecer na nave espacial. Então. Essa é Ou seja, que clássica, usa a mão, ali se transformou, naquele ato, nasceu o homem. E aquele ato não é o único. Ele nasceu em vários lugares ao mesmo tempo. Vários homens diferentes. Aí tem toda uma discussão que sai disso. Eu acho que é isso. Na próxima nós vamos discutir, então, inteligência. Nós vamos mostrar que a inteligência não é sempre artificial, por exemplo, porque ela é um processo inventado, não é um processo de natureza nenhuma. Ela é inventada. E ela é inventada pelo ato, não por uma criatividade, aí a discussão sobre o que cria, mas por um ato. Por um ato e por uma ação. É ela que gera toda a história posterior. Eu acho que é isso. Isso vai estar publicado. Lembro que quem se quiser se inscrever ainda pode se inscrever. Nós estamos fazendo um cadastro para ter uma malinha direta especial para ter o prêmio deles, que eles vão receber a comunicação com lacinho de fita, e que depois terá direito ao diploma. Mas, além disso, tem a oportunidade de contar para os netos que aqui, esse diploma, botar na parede, esse diploma aqui, de um curso que não vale nada academicamente, ou seja, meu pai fez e me contou. Então, está aberta a inscrição até a semana que vem. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Tem que falar para o Ragone para fazer o comunicado, né? Sim. E pode se inscrever. As pessoas todas podem ter acesso, que estão se inscrevendo, mas que pode entrar, não precisa inscrição para entrar, participar dos ambientes, que se pede que leve a aula para outros. Então, essa gravação aqui pode ser passada para outros, o link dela no YouTube, para quem quiser ir ver. Do DOC. O DOC também, que é o grande documento. O DOC pode passar, todas as estruturas são abertas para quem quiser participar. Tem mais uma informação, Nilton, que eu acho que tem que passar, que é a questão da oficina. A oficina... Tem uma das sessões... Vai falar? O Ted é o responsável de uma das sessões... Depois das 4, a gente está programado 4 aulas e a 5ª aula será apenas virtual. Será apenas... Devagar, tu fala muito rápido e fica difícil. Desculpa. Nós estamos programados 4 aulas, né, como essa, que são presencial e online, e teremos uma oficina que será apenas online. Será a 5ª aula, 6 de junho. Tá? Nessa oficina, se
que pretende mostrar alguns casos, não dos professores, não só dos professores, mas também de algumas pessoas, experiências com uso específico de inteligência artificial, de dispositivos de inteligência artificial. E a gente gostaria, algumas dessas experiências devem estar disponíveis nas redes aí, no DOC, no grupo, antes as pessoas vão poder ver, e gostaria que as pessoas aqui também, se quiserem, gravem suas experiências ou apresentem no dia as suas experiências. Mas também, se quiserem gravar para compartilhar com os outros suas experiências no uso de dispositivos de inteligência artificial. Isso aí acontece por uma das tradições que o Nex criou, nunca faça uma discussão sem ter uma questão prática que você discute. E do momento. Tá? Porque o cara, a ligação entre o momento que está muito longe das discussões, com a teoria, ele é muito útil. E, aliás, isso a gente começa a tirar no início da nossa história na pedagogia de Paulo Freire, que é importante, primeiro, o ambiente, ou seja, a escola fecha, ele fazia alfabetização na rua, no mato, etc., etc., e também a outra coisa, além do ambiente, é importante que o cara esteja no seu lugar, tá? Porque no seu lugar ele se empodera, ou seja, ele tem mais força do que se ele sai desse lugar e vai para dentro de uma escola. Então, nesse sentido, aí começou uma certa discussão nossa, que hoje eu tenho críticas ao Paulo Freire. Ou seja, tenho crítica porque eu acho que ele não conseguiu entender a rede complexa. E tem um depoimento, se quiserem ver depois, muito bom, um debate entre ele e o Papert, que é um cara que foi nisso. Vocês já devem ter, todo mundo ouviu falar, no início era ele. Sabe, no início era Deus? No início da internet era ele. Ou seja, ele era a educação, o cara que pensou a educação em redes, pensou a educação e que tinha uma visão muito boa da dinâmica emergente da educação. Consta no DOC, consta no DOC geral Nós temos também... Não, é isso que tu está falando, esse diálogo entre os dois, tem lá no DOC, pode acessar por lá. No DOC de agora. Pode acessar por lá. Mas eu pensei que ela estava falando outra coisa, é que a gente fez o maior espetáculo da Terra do ponto de vista que a gente fez, quer dizer, a mais louca das nossas aventuras se deu durante a pandemia, ou antes um pouco da pandemia. E a gente fez um curso exclusivamente à distância, porque não tinha condições, não sei por que a gente fez. Pandemia. Já estava na pandemia? Já estava na pandemia. E nesse curso nós simulamos, porque a gente sempre simula um ambiente. Quando faz um curso grande, a gente simula um ambiente. No caso, nós simulamos uma... Como é que era? Nave espacial. Uma nave espacial. Então, os professores estavam vestidos como se estivessem na nave espacial. Ou seja, aí as pessoas usavam cover, ou seja, usavam coisa para botar máscara. Era o MIT? Não sei se era o MIT. Não era o MIT. Devia ser o Zoom. Era azul. Era azul. Além do conteúdo, né? O curso ele também foi feito com cenas, e ele teve debate sobre educação, debate sobre comunicação, debate sobre sobre política, cibersociedade, e teve um que era sobre ciência. E aí nós somos críticos à ciência, ao que se entende de ciência, que a única ciência que existe é a ciência essa da academia. Nós achamos que a ciência é mais ampla que isso e não cabe na academia. E, nesse sentido, um exemplo que nós dávamos era o seguinte: foi fazer uma mesa
que a mesa mostrava como a ciência não era uma coisa da academia. E aí a gente organizou 5 pessoas para falar, né? Um judeu. Era um judeu, um astrólogo, O judeu era o uma Bruno, bruxa, o bruxa Bruno mesmo. Louro, né? Esse Não é é bruxa que se fantasiava, era bruxa o judeu é o mesmo. Bruno Louro? Hã? Eu vi a parte do Bruno. Eu vi. Pai de santo. O pai de santo era um pai de santo mesmo, um cara que fazia ponto, etc, etc. Ele morreu um pouco depois, foi contar. Eu acho que era esse, né? Tinha mais um? Eu acho que era isso. Peraí, vamos ver. Era o judeu que mostrava que o tema era onde tem dois, se faz uma discussão, tem 2 polos, começa com 2 polos e termina com 3. Essa é a ciência é a ciência deles mesmo, do judeu. Considera a ciência como um processo de discussão, produção e elaboração, que não termina. Nesse sentido, é mais progressista do que nós, do que a ciência que acha que vai terminar um dia. E eles acham que nunca vai terminar. As bruxas, que na realidade elas acham que são governadas por forças que não são... Ou seja, na realidade, são modos de organização e de vida. Aí tem outra coisa que a bruxa também é isso. Ou seja, a história das bruxas, para quem estudou, é a história que começa com a Inquisição. Ou seja, onde as mulheres que eram independentes começaram a ser chamadas de bruxas e expulsas. E mortas. E queimadas. Bom, é isso. Eu acho que terminamos. Que horas são? Vê se tem mais alguém, alguém quer falar alguma coisa. Espera aí, só deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Mensagem de gratidão da Ivânia. A Ivânia? Ivânia Bentes, não? Ivânia Vieira. O Alexandre ali, ó. Temos... Fala o nome de cada um. O Alexandre fez um comentário sobre o processo de sincronização, sobre a vibração de materiais. Dos cabos de alta tensão que tinham na Europa, que por causa da diferença de temperatura, os cabos vibraram, houve essa vibração gerou uma frequência que arrebentou os cabos e isso gerou esses problemas de falta de luz nele, não lembro direito. Lá na Europa. Ele fez esse comentário. Isso aí vai ficar... Olha, que às vezes isso aí não aparece na gravação. Aparece. Não, tem que formatar, senão não aparece. Tá. A Ivânia agradeceu a gente pelo aprendizado, desejou um bom final de semana a todos, e o Augusto, ele se apresentou. Ele trabalhou no Rio Nacional de Luta pela Moradia. Ele atualmente preside o Núcleo Leste Metropolitano do IABRJ. E ele está falando do monopólio das redes centralizadas. Adorou a introdução da gente e a organização natural de redes. E desejou uma boa noite a gente. Acabei de lembrar, eu não comentei, mas a Ivânia falou mais uma coisa. A Ivânia também falou que ela é militante nos movimentos sociais em Manaus.